Hoje, a gente vai mergulhar em uma das jogadas financeiras mais espetaculares da história recente do Brasil. Uma operação de 2 bilhões de reais, executada com uma precisão cirúrgica. Pois é, a pergunta que vale milhões, ou melhor, bilhões, é exatamente essa. Parece até roteiro de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E essa história é real. A protagonista é a Localiza, gigante do aluguel de carros. Ela não só planejou, como executou um plano que, no fim do dia, salvou mais de 300 milhões de reais para os seus acionistas. É uma aula de estratégia e de como navegar em águas regulatórias bem complexas. Então, para a gente entender como essa operação se desenrolou, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa com um problema, passa pelo desafio, detalha o plano e execução, explica a mágica do imposto zero e termina com o legado que essa jogada deixou para o mercado. Ok, vamos começar pelo começo. Toda grande história tem um grande vilão. E o desta história era uma nova lei tributária que estava prestes a entrar em vigor. Imagina só, por décadas, dividendos no Brasil foram isentos de impostos. Era uma beleza. Mas essa regra estava com os dias contados. Uma reforma tributária ia passar a cobrar 15% sobre tudo. Para a Localiza, que tinha 2 bilhões em lucros guardados, isso significava uma mordida de mais de 300 milhões. Era um verdadeiro abismo fiscal se aproximando. Bom, a solução parece simples, né? É só pagar o dividendo antes da lei mudar. Só que não era tão fácil assim. A empresa precisava do dinheiro em caixa. E o maior desafio, na verdade, era outro: as regras do lugar onde ela estava listada na bolsa. E esse lugar tem nome: Novo Mercado. Pensa no Novo Mercado como o setor VIP da bolsa, um verdadeiro cofre de segurança máxima. Ele foi criado para dar um máximo de proteção para o investidor, com as regras mais duras que existem. E todo cofre tem regras. No Novo Mercado, a coisa é rígida. Só pode ter um tipo de ação, a ordinária. Nada de ações preferenciais, aquelas que dão direitos diferentes. O sistema é feito para ser simples e transparente. E aí é que morava o problema. A ferramenta que a Localiza precisava para resolver a situação era, por regra, proibida ali dentro. Então, o que se faz quando a porta está trancada e a chave é proibida? Bom, a Localiza não tentou arrombar a porta. Ela pediu permissão para construir uma chave especial, uma chave que só serviria uma vez e depois se autodestruiria. A jogada foi tão elegante, mas tão elegante, que os analistas do mercado logo perceberam. Isso aqui não é só uma empresa pagando dividendo. Isso é um verdadeiro caso de estudo, uma aula de planejamento tributário defensivo. E essa chave temporária, essa ferramenta especial, tem um nome: ações preferenciais resgatáveis. Parece complicado, mas a ideia é simples. A empresa cria essas ações, distribui para os acionistas e depois de um tempinho, ela mesma compra as ações de volta. É um mecanismo de ida e volta. Com o plano mestre desenhado, era hora de colocar a mão na massa. E aqui, cada passo, cada dia era absolutamente crucial para o sucesso da operação. A operação foi uma coreografia em 4 atos. Primeiro, a Localiza pegou aquele lucro guardado e o transformou oficialmente em capital da empresa. Segundo, ela usou esse novo capital para criar as tais ações preferenciais resgatáveis. Terceiro, distribuiu essas ações de graça para os seus acionistas. E quarto, o grande finale: a empresa comprou de volta essas ações, colocando dinheiro no bolso de quem tinha o papel. E essa coreografia aconteceu numa velocidade impressionante. Dá uma olhada nas datas. Tudo aconteceu no apagar das luzes de 2025. No dia 5 de dezembro, eles pediram a permissão especial para a B3. No dia 17, a permissão saiu. No dia 29, os acionistas aprovaram. Foi uma corrida alucinante contra o relógio. Tudo bem, mas como é que tudo isso vira imposto zero? Agora a gente chega no pulo do gato, na mágica por trás de toda essa engenharia financeira. A mágica toda se baseia num conceito legal chamado custo atribuído. Funciona assim: quando um acionista recebe essas ações de bônus, o preço de compra delas para a Receita Federal não é zero. O custo é exatamente o valor do lucro da empresa que foi usado para criar essas ações. E essa é a grande sacada. Para ficar bem claro, vamos comparar os dois cenários. Se a Localiza simplesmente pagasse os 2 bilhões em dividendos, teria 15% de imposto na fonte, uma conta de 309 milhões. Já com o resgate das ações, o imposto só incide sobre o lucro, ou seja, a diferença entre o preço de venda e o custo. Como o custo atribuído era o mesmo que o preço de resgate, o lucro foi praticamente zero. E o imposto também. No fim das contas, o resultado foi esse aí: 309 milhões de reais.
Esse foi o valor que ficou no bolso dos investidores, em vez de ir para os cofres do governo. Um feito e tanto. Mas a história não termina aí. A Localiza não só resolveu o seu problema, ela, na prática, criou um manual, um mapa da mina que outras empresas não demoraram a começar a seguir. E não demorou mesmo. Dá uma olhada em como a tendência pegou. Logo depois, a Axia Energia usou o mesmíssimo modelo para uma operação de 30 bilhões de reais. Outras empresas, como o Grupo Soma e a Arezzo, também já mencionaram a estratégia. Virou moda. Claro, uma jogada desse tamanho não vem sem riscos. A fuga, digamos, não foi 100% limpa. O governo pode, a qualquer momento, contestar a operação, dizendo que foi só um jeito disfarçado de pagar dividendo. Além disso, a empresa precisa ter o dinheiro em caixa para fazer o resgate, e os reguladores podem ficar mais duros nas próximas tentativas. E isso nos leva à grande questão que fica no ar. O que a Localiza fez foi uma estratégia absolutamente brilhante de planejamento tributário ou foi uma aposta muito arriscada contra o fisco? A resposta talvez ainda esteja sendo escrita.